Pessoal, continuando agora, a gente vai trabalhar com texto ou strings, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma frase aqui. Oi, meu nome é Eduardo. Então, essa frase aqui é uma string que eu estou colocando aqui na variável frase, tá? Uma string ela vai ter esse jeitão aqui, tá? Um texto delimitado por aspas. No Python, pessoal, a gente pode trabalhar tanto com aspas simples quanto com aspas duplas, tá? Funciona da mesma maneira. E aí vai da preferência de cada um e às vezes se você precisar usar, por exemplo, uma aspa simples no meio do seu texto, fica mais fácil você delimitar esse texto com aspas duplas, como nesse caso aqui. Tá? Isso aqui funciona normalmente. Se eu tentasse delimitar esse texto por aspas simples, eu teria um problema, porque ele entende que a minha string é isso aqui. Isso aqui que está na frente da string não faz sentido, porque está depois aqui do delimitador. Como que eu corrijo isso aqui, pessoal? Eu posso fazer o escape dessa aspas, dessa aspa que está sobrando aqui no meio. Eu posso colocar uma barra invertida antes dela e aí isso aqui serve como caractere de escape, tá? Agora funciona. Mas se eu quiser evitar isso aqui, eu posso simplesmente delimitar com aspas duplas, tá ok? E aí funciona normalmente. Então continuando aí com a nossa manipulação de strings agora, a string, pessoal, ela é um tipo indexável, tá? Então eu posso colocar aqui esses colchetes na frente aqui da minha variável e falar, por exemplo, que eu quero acessar os caracteres de 0 a 2, tá? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu quero acessar aqui, que ele me retorne os caracteres começando na posição 0, indo até antes da posição 2, tá? Então isso aqui é um intervalo onde eu tenho o início aqui, o limite inicial fechado e o limite superior aqui aberto, tá? Então eu vou pegar aqui os caracteres 0 e 1, tá? No Python, normalmente os índices começam sempre em 0. Então aqui eu vou pegar só o oi, tá? Não vou pegar 0, 1 e 2. Eu vou pegar 0 e 1, tá? Eu posso pegar também um único caractere. Para isso eu vou colocar, por exemplo, só frase 0. Eu vou pegar só o ali que é o primeiro caractere, tá? Posso também pegar até determinado caractere. Posso colocar, por exemplo, 2 pontos 5. E aí eu vou pegar tudo até antes da posição 5, tá? Então aqui peguei 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu quiser pegar a partir de determinada posição, por exemplo, agora eu quero pegar a partir da posição 0, 1, 2, 3. Vou pegar a partir da posição 3, tudo que tiver à frente dela. Então eu coloco frase 3, 2 pontos. Meu nome é Joana Dark, certo? Então a gente consegue indexar e pegar partes aí da nossa string, partes do nosso texto usando esses índices. A gente vai ver, pessoal, que isso aqui não é uma exclusividade das strings, tá? Aqui a gente usa isso para string, mas a gente também pode fazer isso com outros tipos, como as listas que a gente vai ver aí já na próxima aula, tá? A string, pessoal, é um tipo que ela possui diversos métodos, né, que são as funçõezinhas que atuam em cima da nossa variável aí, do nosso texto, tá? Então, esses aqui, ó, quando eu coloco o ponto, o Colab aqui já autocompleta para mim, né? Tenta autocompletar com os vários métodos aí da string. Tá? A gente não vai entrar em um por um, é claro. Tá? Conforme a gente for usando, a gente vai aprendendo sobre eles. Mas, por exemplo, se eu quiser converter esse meu texto todo para caracteres maiúsculos, eu posso usar aqui esse método upper. E aí está tudo em maiúsculo agora. Mesma coisa se eu quiser converter tudo para minúsculo, só que com a função lower.
E aí tudo em minúsculo. Então a gente tem diversos métodos aí que a gente pode usar para manipular essa string. Aproveitando aí que a gente está vendo o tipo string, pessoal, é importante a gente falar sobre a forma aqui como o notebook aqui do Colab, como o Jupyter funciona, tá? E como o Python, os scripts em Python funcionam. Aqui quando eu coloco frase.lower ou .upper, a gente está vendo aqui o resultado dessa função, ou por exemplo, o conteúdo dessa variável. Se eu fizer isso aqui dentro de um script do Python, isso não vai ser mostrado, tá? Isso aqui não vai acontecer nada. Se eu colocar frase.lower dentro de um script do Python, isso aqui vai ser executado, mas o resultado desse método não vai para lugar nenhum, não vai ser exibido na tela. Tá? Normalmente, quando eu quero exibir alguma coisa na tela, eu uso o método print. Tá? Então, por exemplo, print frase vai me mostrar aí o conteúdo da frase. Vocês veem até que ele é mostrado um pouquinho diferente, que eu já não tenho as aspas delimitando. Tá? Então, via de regra, se a gente quer mostrar alguma coisa, a gente tem que usar o print e não simplesmente colocar aí frase ou frase ponto alguma coisa, tá? A gente tem que print e o que a gente quer mostrar ali dentro, passar para a função print. E para finalizar agora nossa conversa sobre strings, queria mostrar para vocês um método que a gente vai acabar usando bastante aí, que é o método format, tá? O método format, pessoal, ele permite que a gente faça interpolação de strings. O que é interpolação? É a gente colocar alguma coisa dentro de uma string. Por exemplo, oi, meu nome é abre e fecha chaves. Tá? E aí eu vou chamar o método format nessa string aqui. E aí para o método format eu vou passar o valor Eduardo, a string Eduardo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai pegar o Eduardo que eu passei e colocar no lugar dessas chaves aqui, ó. Então ele está formatando, né, ou fazendo interpolação aqui dessa string, tá? Então eu posso também fazer assim: oi, meu nome é Eduardo e tenho, opa, desculpa, sem o Eduardo aqui, abre e fecha chaves, e tenho tantos anos. E aí eu vou chamar o format e vou passar Eduardo como primeiro valor e 36 como segundo valor. Tá? 36 não, né? Desculpa, gente. Confundi. 18. Oi, meu nome é Eduardo e tenho 18 anos. Então ele faz aí a troca dessas chaves pelas variáveis que eu passei, tá? Na posição que eu passar as chaves, na posição que eu passar as variáveis. Então se eu tivesse trocado aqui, colocado o 18 antes e o Eduardo depois, minha frase ia ficar sem sentido. Oi, meu nome é 18 e tenho Eduardo anos. Não faz sentido, tá? Porém, para a gente não ter que se preocupar com a posição, a gente pode dar nomes para essas nossas chaves aqui. Por exemplo, eu posso chamar essa primeira chave aqui de A e essa segunda chave aqui de B. E aí eu vou passar os parâmetros nomeando esses parâmetros. Tá? Isso aqui é uma coisa do Python que é um pouquinho diferente de outras linguagens. Eu posso dar nome para os atributos, para os parâmetros que eu passo para os métodos. Então, por exemplo, para o B, eu vou passar o 18. Então, eu vou falar B igual a 18 e A igual a Eduardo. Agora, ao invés dele fazer a substituição pela posição, ele vai fazer usando esses nomes. Oi, meu nome é Eduardo e tenho 18 anos. Então, dessa forma, a gente não precisa se preocupar com a posição. A gente pode simplesmente passar os nomes. Beleza? É isso que eu tenho para falar sobre strings. Daqui a pouco a gente volta para falar então sobre listas.